Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast. Aqui quem fala é o Kelson. Esse é o podcast Sobrevivência. E aí, você que fica curioso sobre essa temática, nós teremos aqui diversos participantes falando um pouquinho sobre suas experiências pessoais, né? Compartilhamento aí de sua cultura, tradições, um pouquinho do que faz aí da vida, das suas ideias. E vem aqui enriquecer esse nosso programa, esse espaço que é aberto a você que quer fazer uma pergunta, né, tem alguma curiosidade, participe conosco, interaja aí no nosso Instagram, tá bom? Hoje temos a participação de um participante aí do Largados e Pelados Brasil, tá? Teve um destaque muito grande durante esse programa, é o Itamar Charlie, né? Ele que é do bioma Pampas, especialista aí em sobrevivência, militar da reserva e escotista, vai nos enriquecer com sua experiência, tá bom? Então, vamos abrir esse espaço para que ele nos fale um pouquinho de como foi o programa, de como é a sua experiência de vida, tanto na parte do escotismo, ele que tem ministrado essa parte de sobrevivência e escotismo com a escola Força Sempre, né? Ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que ele vem desenvolvendo. Quem conhece de perto, né, o Itamar, sabe que ele é uma pessoa muito humilde, companheira, generosa. E agora vem cá, Itamar, você vai se apresentar aí, já fica com uma pergunta no ar aí. Como, na sua visão, quem é o Itamar? Quais os seus valores? Quais são suas origens? O que te motiva? Fala pra gente um pouquinho aí, já se apresentando. Um abraço, Kelson. Um abraço a todos que estarão acompanhando esse podcast, né, que estarão vendo, revendo e guardando, né, aquilo que é bom. Então, é um motivo de muita alegria poder estar gravando com vocês, poder estar junto com vocês, mas principalmente poder estar falando sobre esse tema que é tão atual e ao mesmo tempo um tema tão interessante, que é a vivência. Então, estamos falando sobre vivência. E aí entra bem na minha parte que eu domino, na parte que eu busco, mas principalmente na parte que eu pratico. Então, o Itamar nasceu aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, interior do estado do Rio Grande do Sul, gaúcho, certo? Fui criado pelos meus pais, pelos meus avós, em uma pequena propriedade, que a gente chama de chácara, né? Então, eu vivia num pequeno sítio, né? Uma chácara, uma chacrinha, e aí ali quando era muito criança, eu brincava todo dia, passava todo dia no campo, todo dia no mato, todo dia embaixo da árvore, todo dia escondido, e voltava para casa só para as refeições, e no outro dia era tudo de novo. E quando eu cresci, comecei a ajudar os meus avós, né, na subsistência, né, na horta, nas plantações, e aí também foi legal. Depois veio a falecer meu avô, a gente teve que ir para a cidade. E quando eu cheguei na cidade, eu me decepcionei com a tal da vida, né? Na cidade, na vida fora do ar livre, e não fui muito bem, não tive boas relações em esportes coletivos, não fui muito legal na escola, né? Comecei a reprovar, mas ao mesmo tempo descobri que a vida ao ar livre era muito importante, a vida cultuando as tradições também era muito importante, era muito forte para mim, e comecei a me preparar para o Exército. E quando entrei para o Exército, aí descobri um outro mundo, uma outra vida, né? A vida militar, que eu sempre busquei, que eu sempre almejei, consegui galgar de soldado a sargento, e depois saí, terminou meu tempo, né? Saí promovido, sargento da reserva, e aí voltei para as atividades ao ar livre, né? Em tudo isso, eu sempre estive no movimento escoteiro. Então, o movimento escoteiro foi um trampolim para eu entrar no Exército e para eu também extravasar essa minha vontade de estar na natureza, essa vontade de estar ao ar livre. E o escotismo, ele tem essa metodologia, né, de levar o jovem ao ar livre e de proporcionar ao jovem alegrias e diferentes atividades que é fora da cidade, fora dos livros, fora do computador, fora da parte dinâmica que o povo está acostumado no dia a dia. E aí a vida ao ar livre, a vivência ao ar livre, e isso já entra na
no nosso tema, né, sobrevivência. Então a vivência ao ar livre é muito bom e muito saudável também para o jovem. Então eu consegui fazer um bom trabalho aqui na cidade de Bagé. Estou à frente do movimento escoteiro há mais de 10 anos como diretor, né? Sou escotista há 32 anos, certo? E é muito legal. E aí você chegou à parte dos desafios, que eu também nunca tive problema, comecei a fazer vários desafios, fui o primeiro gaúcho a participar de um desafio no Pantanal, o primeiro gaúcho a participar de um desafio na selva amazônica, o primeiro gaúcho a participar de um desafio internacional na Discovery. Então eu fui acumulando esses títulos aí que não tem muito valor, mas que é o que eu busquei fazer e o que eu consegui almejar. Ser um gaúcho aqui do Pampa que faz sobrevivência e que apresenta sobrevivência gaúcha para todos aqueles que querem aprender. Muito bacana a tua experiência, Itamar. Muito legal mesmo. E o que levou você a gostar dessa prática de sobrevivência, né? Você já nos abordou aí. Então vem da tua infância, né? Então, vivendo no campo, realmente faz muita falta para essa juventude hoje, esse contato. Então, a gente fala, muitas vezes fica meio que perdido, né, para essa juventude. Assim, eles não fazem ideia, não conseguem assimilar como é essa vivência. Isso é muito bacana. Agora, tem uma outra pergunta, Itamar. Essa aqui veio pelo nosso Instagram, tá? Todos que te acompanham sabem da participação no Largados e Pelados. Mas, e aí a gente já ouviu você comentando como é que foi, né, por alto essa participação, mas aqui dos outros desafios que você participou. Você acabou de citar aí da questão da Amazônia, né, do Pantanal. Qual dessas experiências aí para você foi a mais difícil, a mais complexa? Você pode discorrer um pouquinho essa diferença de biomas, porque nós vivemos aí num país de dimensão continental, né? Então, quem pratica hoje a sobrevivência, pratiquei no bioma cerrado, ele está apto a fazer essa mesma atividade nos demais biomas? Você que já teve essa oportunidade de vivenciar mais de um bioma, qual a dificuldade? O que você percebeu assim de nível de dificuldade? Compartilha pra gente aqui. E de qual que você mais gostou? Perfeito, Kelson. Bom, então a primeira parte da pergunta, né, eu vou responder dizendo que a dificuldade é diferente e é gradativa a cada momento, certo? Então você não vai fazer a mesma atividade que você fez no Pantanal, retornar a fazer vai ser outra situação. Então o Pantanal ele tem um momento cheio, o Pantanal ele tem um momento de estiagem, então é um bioma diferenciado. Bioma Pampa, temos o verão e temos o inverno no Pampa. Então o inverno no Pampa bate menos 3 graus, o verão no Pampa bate 38 graus, então é bem diferente, certo? Então cada vez que você for para uma atividade é diferente. E eu conheci vários biomas, já agora posso dizer até da América, e o único que eu não conheço ainda, não tem treinamento, não tenho problema em dizer, é o bioma do sertão, é a Caatinga, né? Eu não tenho conhecimento, não tenho habilidades na Caatinga, mas o que manda sempre é o conhecimento das práticas de sobrevivência, dos vegetais que eu vou encontrar em cada bioma, do que fazer quando encontrar um vegetal, do que fazer quando encontrar um animal que eu possa abater, que possa servir de alimento. Então é isso que é importante, ter o conhecimento. Cada vez a sobrevivência fica mais difícil. Parece estranho falar isso, mas é a realidade, cada vez fica mais difícil. Então eu participei do desafio Largados e Pelados, 21 dias, 504 horas, só que aqui no Pampa eu participei de 60 horas de sobrevivência no bioma Pampa, em temperatura de menos 3 graus. Então eu fiquei muito tempo na Colômbia, foi difícil, mas eu fiquei poucos dias, 4 dias aqui no Pampa, também com temperaturas baixas, com chuva, molhado, também foi difícil. E a idade também pesa, Kelson, né? A gente vai adquirindo essa experiência da idade aí, vai perdendo um pouco do acondicionamento físico e as coisas acontecem e cada vez fica mais difícil. E cada vez que eu participo de um desafio, eu penso, bom, esse foi o mais difícil.
e aí em seguida torna-se a apresentar um desafio mais difícil, mais desafiador e mais propenso a eu achar que o próximo desafio é que vai ser difícil. Já deixo a dica. Fui convidado para fazer a travessia da maior praia em extensão do mundo, a Praia do Cassino. São 225 quilômetros. Então, quando eu chegar nesse desafio, eu vou entender. Esse é o maior desafio que eu estou fazendo. Então, cada vez tem um desafio maior. Um dia eu vou parar. Até parar, eu vou entender que cada vez eu vou fazer um desafio mais difícil, que cada vez vai ficando mais difícil e fácil nunca vai ser. Isso é uma maneira da gente estar em sobrevivência e é uma maneira da gente se preparar para a sobrevivência. Que bacana, cada dia se superando, né? E enfrentando novos desafios, Itamar. E uma pergunta aqui, eu já tive a oportunidade de ouvir uma fala sua, onde você fala de alguns pilares da sobrevivência. Tendo por base esses pilares aí, você aplica ele, né, nas diversas ocasiões que estiver enfrentando. Você poderia reforçar para nós esses pilares aí, o que norteia esse teu trabalho de sobrevivência? Perfeitamente, Kelson. Bom, então existem os pilares de sobrevivência que hoje a gente pode transformar até para a vida urbana, pode se transformar para a vida empresarial, para a vida de segurança, para qualquer área, para qualquer ambiente. Então você precisa sempre do alimento. O corpo precisa desse alimento. Antes do alimento, o corpo precisa de água. Então esses são os pilares da sobrevivência: alimento, água, fogo, abrigo. E o quinto pilar da sobrevivência, ele varia. Se eu estou em uma situação que eu quero sair, eu preciso de resgate, certo? E esse resgate pode ser através de uma orientação, porque não adianta eu estar em uma situação de sobrevivência, tendo fogo, tendo água, tendo alimento, tendo abrigo, e não estar orientado mentalmente, estar desorientado, estar perdido, e eu vou continuar perdido se eu não buscar o meu resgate. Então eu quero sair disso aí. Então eu preciso ter uma orientação para esse resgate. Então, além dos pilares de sobrevivência, que eu vou conseguir sobreviver, vou conseguir água, preparar, coletar e me hidratar com água, vou conseguir alimento, preparar o alimento de origem animal, de origem vegetal e me alimentar, vou conseguir o fogo para me aquecer, para me proteger, para a iluminação, vou conseguir um abrigo para permanecer mais tempo, o tempo que eu for preciso ali naquela situação. Mas se eu não tiver orientação, eu sempre vou ficar nesse ciclo, certo? De estar sobrevivendo, mas não sair da sobrevivência. Então eu preciso sair da sobrevivência, então eu preciso ter uma orientação e preparar o meu resgate. E o meu resgate vai acontecer e eu vou deixar a situação. Porém, os pilares da sobrevivência são alimento, abrigo, água e fogo. Com isso, a gente consegue sobreviver. Perfeito, Itamar. Tem uma pergunta aqui que chegou no nosso Instagram. Por que ele aceitou participar do desafio de sobrevivência mais extremo da televisão? Teve algum receio? Pensou em algum momento em desistir antes ou durante o desafio? É a pergunta aqui de um dos nossos espectadores aí. É bem complexa essa pergunta, é muito boa, bem pertinente, e você real ao comentar. Então, eu já tenho várias entrevistas, mas essa vai ser exclusiva, Kelson, preste atenção. Bom, então nunca aconteceu desafio Largados e Pelados para brasileiros. A primeira vez, e eu estive com a primeira turma de brasileiros que foram para a primeira edição Largados e Pelados Brasil. Então, nunca aconteceu. Então, o receio era grandíssimo. A minha família me orientava, é golpe, o senhor vai ser sequestrado, o senhor vai viajar, viajamos para o México, do México viajamos para a Colômbia, estava fechados os aeroportos, né, Brasil-Colômbia, então tinha que sair do Brasil e voltar para a Colômbia por outro país, então tinha o período de quarentena do Covid. Então foi muito complicado e a minha família, meus filhos diziam, é golpe, pai, é golpe, vão sequestrar o seu rim aí, vão fazer uma operação aí no senhor, o senhor vai ficar no outro país aí sem o rim. Então tinha essa parte aí lúdica, mas ao mesmo tempo real, nunca tinha acontecido. E a gente recebia informação, recebia orientação e aí tinha que acreditar que ia participar do maior desafio de sobrevivência, que é o Largados e Pelados, realizado pela Discovery. Perfeito, padrão, tenho autorização para falar até então. E agora o que eu vou falar, eu não tenho autorização, certo? Quando eu cheguei na Colômbia e fiquei conhecendo toda a estrutura, fiquei conhecendo partes do contrato, fiquei conhecendo partes da situação, ali eu gelei assim e pensei, poxa, o que eu estou fazendo aqui?
Eu entrei no desafio para ganhar um colar. Eu queria ter um colarzinho para andar com ele, para mostrar, olha, eu fui no desafio Largados e Pelados. E aí, quando foi às vésperas de eu entrar no desafio Largados e Pelados, 2 dias antes, me deu uma forte dor no apêndice. Aí eu pensei, poxa, tudo que meus filhos me disseram, assim, que eu ia passar mal no outro país, que eu ia ficar jogado no outro país, estava acontecendo. Aí eu tive que me auto-preparar, me auto-projetar para eu poder participar, porque a vontade de desistir foi muito grande, né? Há 2 dias antes de entrar, deu talvez uma situação de dor nervosa, alguma coisa assim. Eu estava num auge, né? Num pico de treinamento, de preparação, de adrenalina, tudo, e aí me deu fortes dores no apêndice, e isso é terrível. Quem sabe, né, é muito perigoso, pode estar estrangulado, você pode morrer e pode levar a óbito. Mas aí eu fui atendido medicamente e não teve problema nenhum, passou, fui medicado, entrei no desafio, mas já entrei no desafio com dores. Já pensou? A pessoa vai para o desafio treinada, preparada, mas vai com dores, então já vai sempre pensando, eu não vou conseguir, vai ser difícil. Porém, aí entra a frase, força sempre, força sempre. É isso que eu preciso, força sempre. E eu dizia a todo momento, desde o tempo do Exército, né? Eu saí no ano 2000 e eu deixo essa mensagem, que nós precisamos de força para estudar, para trabalhar, para viver e principalmente para sobreviver. Então entrou a hora da frase, força sempre, e depois sim, depois de eu começar o desafio, aí não teve. Eu saberia, né, e deixei bem orientado a produção que eu só sairia em caso de risco extremo de saúde. Se não corresse o risco de saúde, eu não sairia. Eu tenho 10% de visão, então isso pode me incapacitar muito em uma sobrevivência, em um reality, em uma permanência por vários dias, certo? Eu consigo ficar alguns dias sem a manutenção da minha lente, porém eu não consigo ficar tantos dias sem a manutenção da minha lente. E a Discovery entendeu, me deu um colírio legal, mandou fazer um óculos novo, porque se eu quebrasse o meu óculos, né, eu tinha um óculos reserva, ou seja, tudo em condições para eu não desistir e para não ter desculpa. O cara saiu porque a lente criou fungo, criou bactéria. Quem usa lente de contato sabe que tem que ter um cuidado acima do normal, tem que ter um ambiente limpo para fazer a manutenção da lente, a troca da lente, a retirada da lente, mas deu perfeitamente, foi muito bom, e a Discovery, nota 10. Nunca tinha falado isso, né? Foge um pouco do meu contrato, né, de falar os bastidores, mas eu recebi o apoio completo, e isso é segurança. A pessoa que vai participar de um desafio, de um reality, precisa ter segurança. Segurança que está indo numa coisa controlada, em um ambiente totalmente controlado e contenido. Então vale a pena, não pensei em desistir antes eu pensei porque, olha, aonde eu estava entrando, nunca ninguém aconteceu, faltava luz no hotel. Já pensou você num hotel, num vilarejo muito pequeno, muito simples, né, na Colômbia, e faltava luz e calor de 49 graus sem luz, trancado, porque era um ambiente confinado, Kelson. Nós andávamos vendado, cara, todo o tempo, viajava na aeronave, né, vendados, e pegava o táxi para ir para a selva vendado, embarcava na embarcação para atravessar o rio vendado. Então era uma coisa muito misteriosa, né, que você tinha que perder a orientação, mas quando tirava a venda você encontrava a selva ali e logo já voltava ao ambiente normal. Mas tinha muitas pessoas que não estavam preparados, certo? Se assustavam, não conseguiam andar vendados. Coloca a venda numa pessoa, a pessoa não consegue dar um passo. Eu queria correr vendado, né? Eu tinha um guia comigo, eu botava a venda de embora, vamos correr. E aí o cara disse, não, vamos caminhando, né? Então sempre eu estava com o meu jeito, né, descontraindo, mas ao mesmo tempo sem saber como seria o dia seguinte, até chegar no desafio e até me ambientalizar e fazer 21 dias. Bacana. Eu gostaria agora então de agradecer essa exclusividade de informação, né? Em primeira mão no nosso podcast, mais detalhes de como foi essa vivência aí de Itamar Charlie. Muito obrigado. E você falou sobre motivação, né? Quem assistiu aí teve a oportunidade de ver. Quem não viu, assista aí os capítulos, tá? Quem viu vai perceber que você conseguiu se motivar no momento que você estava com essa dificuldade, e no decorrer do programa você também foi fundamental na motivação da sua parceira, né? Que teve ali dificuldades no começo e você se mostrou muito solícito em ajudá-la, né? O que permitiu a continuidade dela aí no programa. São valores seus, né, Itamar? A gente percebe que isso aí é natural.
que você sentiu nesse momento? Assim, você deixou prevalecer em um momento que você poderia tomar todo o destaque do programa para si, né? E de repente ter uma promoção pessoal, mas você resolveu desacelerar para que também ela tivesse a oportunidade de chegar até o fim. Como é que foi isso? O que deu esse sentimento aí para você estar se comportando dessa forma? É o reality, Kelson, entende? Então, todo momento o produtor ele está incentivando você a gerar o conteúdo, certo? Mas você está cansado, e eu sempre me segurei por causa do dia seguinte. As pessoas me perguntam, qual foi a maior dificuldade da sua vida lá no Largados e Pelados? A maior dificuldade é o dia seguinte, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Eu não sei se se o meu organismo vai receber bem a água que eu vou tomar amanhã. Hoje eu tomei água, hoje eu me hidratei, mas amanhã eu vou tomar a mesma água. Mas o meu organismo, o meu rim, será que vai processar? Será que entrou uma impureza nessa água e durante essa noite o meu rim vai trabalhar essa impureza? Então eu não sei o dia de amanhã. Será que amanhã eu vou conseguir alimento? Será que amanhã eu vou conseguir caminhar? Será que amanhã eu vou conseguir levantar do meu abrigo? Porque eu dormi no chão, eu dormi sem roupa, eu dormi desprotegido. Então o dia de amanhã é que é o grande desafio. Essa é a maior dificuldade que você passa, o dia de amanhã. Mas quando chega o dia de amanhã, você vence o dia de amanhã. E assim sucessivamente. 21 dias, 3 semanas, a primeira semana, 7 dias, a segunda semana, 14 dias e a última semana, 21 dias. Então, é um desafio projetado nessa proporção. Então, a maior dificuldade foi essa. Então, o produtor, todo dia, ele está trazendo coisa nova. Vamos lá filmar na água, vamos lá pescar. Eu não estava com vontade de pescar. Pesca demanda tempo, certo? E o tempo ali no Largados e Pelados é precioso, você tem que administrar. Embora você tenha 504 horas para permanecer ali, mas você não pode ficar todo o tempo ativo, né? E tem pessoas que ficam ativas. Diogo é uma pessoa ativa, a Érica é uma pessoa ativa, Renê é uma pessoa proativa, entende? Então tem pessoas assim. Joey gosta de atividade, Gi nem se falava, né? Não parava aquela menina, certo? Então eu não sou, eu gosto de pensar, eu gosto de planejar, eu gosto de calcular. Uma devido à minha deficiência, Kelson, certo? Uma pessoa com 10% ela não pode enveredar enlouquecidamente. Tanto que eu me dava bem quando eu estava vendado, certo? Porque eu tenho dificuldade para enxergar. Quando me vendo, poxa, eu não enxergo nada, aí vamos embora. Aí eu sei me virar também, certo? Então, assim, ó, eu tinha sempre esse meu planejamento de caminhar com cuidado, de não me machucar, de evitar ferimentos. Eu me feri gravemente o pulso, feri uma artéria, aí imediatamente eu peguei, queimei, cauterizei essa artéria, e aí o pessoal queria filmar, certo? Vamos filmar, Itamar, fazendo isso? Não, cara, isso não tem que filmar, isso tem que socorrer e acabou. Então não teve essa cena, certo? E filmando, né? Eles queriam que eu fizesse de novo. Não, queima de novo para nós filmar. Não, negativo, não existe isso aí. Então a todo tempo o produtor está incentivando, certo? O personagem, porque ali você torna-se um personagem da sobrevivência. E eu não fui para ser um personagem. Eu fui para ser Itamar Charlie, para ensinar. Até então eu não entendia a dinâmica do Largados e Pelados. Eu achei que tudo que eu falasse ia para o ar, mas não, tudo que eu falo vai a um banco de dados e é montado uma sequência. Não é o programa do Itamar, é o programa de 10 brasileiros fazendo sobrevivência, certo? Então nem tudo que eu falei foi para o ar, nem tudo que eu fiz foi para o ar as coisas legais, as coisas boas que encaixavam-se nessas 504 horas. Então todo momento você é induzido, certo? A mesma coisa a briga, você é induzido a falar o que o outro pensou, o que o outro falou. Não, é só você não entrar nesse joguinho de leve e trás, mas a todo tempo você é explorado para você produzir alguma coisa, para você ser um ser ativo no desafio, Largados e Pelados. E eu não entrei nesse jogo, eu queria fazer sobrevivência, eu queria ter as minhas horas de sobrevivência, eu queria ter a experiência de estar em outro país realizando sobrevivência, aquilo que eu sempre me preparei, e principalmente de estar passando, né, estar entrando no programa Largados e Pelados. Mas nunca pensei em brilhar, nunca pensei em me destacar, ao contrário. Quando começavam as brigas de estrelas assim, eu me retirava, me sentava e ficava só olhando, só observando. Bacana. E ficou marcada aqui a tua participação com aquela frase icônica: ninguém fica para trás, né? Exemplo aí de quando a Leti também passa a estar aí caminhando com vocês aí, fazendo as atividades. Muito bom. E o que mais trouxe assim dificuldade enquanto você teve no programa, Itamar? Você falou um pouquinho dessa questão da visão, né? Para quem não sabia, acho que isso chega muito novo, muitos não sabiam dessa
dessa capacidade reduzida de visão, né? E que isso sirva de estímulo para que mais pessoas superem suas dificuldades físicas aí e também passem a fazer esse tipo de atividade, né? Não é uma limitação que vai te excluir, né? A pessoa pode estar buscando a superação, tendo você aí como exemplo. Mas o que foi mais difícil para você nesse período? O mais difícil foi realmente a vivência com os outros, certo? O gaúcho, ele costuma, né, se fechar, se isolar aqui no sul pelos nossos costumes, certo? Em todo momento eu costumo falar tu, mas lá eu não podia falar tu, né? Porque tu é muito agressivo, então eu tinha que ser mais polido, né? Eu tinha que ser mais calmo, né? Eu tinha que falar você, certo? Então eu tinha que pensar no que eu ia falar, porque senão o gaúcho vira um machista, o gaúcho vira o áspero, o gaúcho vira o bravo, o gaúcho vira o emburrado, e não é assim, certo? O gaúcho é um ser humano só um pouco bruto por ser aqui do sul, por ter esses costumes, né, nativos aqui do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo o gaúcho é normal e faz as coisas normalmente. Então tudo que eu falava sempre tinha uma entoação, mas gaúcho, isso e aquilo, normal, é normal em todo o país, né? As pessoas sempre brincam com o gaúcho, com o sotaque do gaúcho, isso é normal. E eu fui para lá para realmente fazer essa diferença e mostrar que a gente está preparado para fazer sobrevivência, e principalmente a sobrevivência a nível internacional, para mostrar para as pessoas de outro país que não, o gaúcho, que o brasileiro está nessa área, está nesse nível e principalmente tem o conhecimento necessário. Então as dificuldades foram as relações pessoais, tanto com a produção, certo? Tanto com os participantes, me dei bem, sempre respeito eles, eles me respeitaram em todo momento, mas eu sempre me mantinha sempre com um passo atrás, sempre na reserva, Kelson, certo? É uma maneira do gaúcho também, não se apresentar de primeiro. Eles sempre queriam que eu fosse o primeiro, que fosse o 01, que fosse o comando. Não tenho esse interesse de assumir a liderança. Tanto que até mesmo na entrevista da chamada, aquela da reunião, né, eles comentam isso, mas não é isso o meu interesse. O meu interesse é de fazer sobrevivência, é de transmitir os conhecimentos, aquilo que eu sei, aquilo que eu ensino. Essa foi a minha dificuldade, em não ser interpretado dessa maneira, porque tudo lá é visto como um aparecimento. Poxa, ele quer se aparecer. Não, eu falei aqui no Palete, naturalmente, falaria para qualquer pessoa. Ninguém fica para trás. Se a gente sai junto, a gente tem que chegar junto. Como é que eu vou sair para uma jornada com 3 pessoas e vai chegar só 2? E onde ficou essa terceira? Como é que eu vou explicar essa baixa, essa falta? Não, ela desistiu. Se ela desistisse, ela teria uma baixa estima, ela ficaria pensando por que eu desisti. Se ela quisesse, claro, com certeza não ia ser eu que ia segurar. Mas se ela precisasse da minha ajuda, se ela precisasse do meu conforto, eu estaria sempre ao lado para ajudar. Ninguém fica para trás. Então essa foi uma dificuldade, né, de ser interpretado. O povo interpretou legal, o povo entendeu legal, mas muitos não entenderam dessa maneira. Hoje a gente fica sujeito à leitura dos terceiros, né? Por mais que se resguarde ali, muito prudente essa tua atitude. E falando ainda um pouquinho das perguntas que vieram aqui, tem um comentário que nos foi enviado, onde diariamente enfrentamos desafios constantes e imprevisíveis nas rotinas diárias. O que é mais fácil de se enfrentar? Desafio como esse do reality ou o desafio do dia a dia? E eu sei que você enfrenta aí, se depara, né, com várias situações. Já vi o seu envolvimento aí em causas sociais, fazendo live para arrecadação de ajuda para crianças que vão fazer cirurgia em outros estados. A gente vê muita coisa dura, né? Pessoas que passam situações complexas. Para você, o que é mais difícil? O que você tem visto de mais difícil? É o dia a dia mesmo que o povo vive? Ou você acha que essas suas atividades que já foram desenvolvidas são mais difíceis? Dá para fazer um paralelo entre as duas? Só muda de cenário, mas os desafios estão aí, a gente tem que superar. Tem uma mensagem nesse sentido? Perfeito. Bom, então, sem dúvida, desde o começo, né, dessa entrevista eu digo, né, que a vida urbana é muito difícil. Então, para mim, a grande fuga é a vida rural, é a vida ao ar livre. Então, para mim, eu me sinto bem, certo? As pessoas me filmaram
me fotografaram nessa última vivência agora do mês de janeiro, né? Eu dormindo no chão, para mim é ótimo dormir no chão. Eu tenho problema em dormir em uma cama, em um colchão, isso tem problema. Mas deitar no chão e dormir no chão, para mim, problema nenhum. Dormir num colchão, eu tenho que me virar para lá, está muito confortável, né? E no chão não, é deitar e dormir. Então eu não tenho problema com a vida ao ar livre, eu me dou bem, eu gosto, eu me satisfaço na vida ao ar livre. E na vida urbana, sim. Esse é o problema, essa é a dificuldade do Itamar Charlie e esse é o maior desafio que eu vivo todo dia. É difícil atravessar uma avenida, Kelson, com 10% de visão. Você não sabe se o carro está próximo ou não está próximo. Eu dependo da audição para ver se o carro não vai me vencer ou se eu vou vencer o carro, certo? A minha visão, ela é turva, certo? O meu ouvido tem que estar atento ao carro, mas a cidade é muito barulhenta, eu não consigo escutar o carro, então é bem complicado. Então é mais difícil eu atravessar uma avenida no centro da cidade do que eu estar em campo, do que eu me sentir mal ou me sentir ameaçado no campo. Então isso não tem problema. E a vida urbana é muito dura. A sobrevivência urbana, pessoas passam fome diariamente. Aqui no sul, no interior, as pessoas morrem de frio, certo? Então, se não tiver um albergue, se não tiver um apoio dos órgãos governamentais, as pessoas morrem de frio, porque menos 3 graus a pessoa não está acostumada, certo? Não é um colchão, não é um cobertor que vai solucionar uma temperatura negativa. Não, é uma casa, realmente é um abrigo. Não é um abrigo de papelão ou de lona, certo? Ou embaixo de uma ponte, não. É realmente um abrigo quente e seguro, que vai salvar uma vida de não passar uma noite em uma baixa temperatura, uma temperatura negativa. Então, esse desafio, sim, é real e é latente todo o inverno. No verão é a fome, complicado, e a gente pode fazer alguma coisa. Quem tem condições pode fazer. Uns têm, mas não podem fazer nada. E a gente tem condições e pode fazer. Não podemos salvar o mundo, mas podemos salvar alguma pessoa, podemos salvar o dia de alguma pessoa. Então dá para fazer. Eu faço vários eventos, né, sociais. Não gosto de falar, mas as pessoas vêm, as pessoas sabem, né? E faço com muito prazer, porque dá. Dá para ajudar, dá para levar um pouco de conforto para outras pessoas. E quando eu me coloco em situação de sobrevivência, eu me coloco por opção. Certo? Então eu entro em situação de sobrevivência sabendo como é passar fome, como é passar frio, como é passar dificuldade, então sabendo e controlado. E aí eu saio dessa situação e eu tenho um coração que eu posso ajudar uma pessoa que está passando sem querer. A pessoa sofre porque não quer sofrer e aí eu posso ajudar ela a mediar e a eliminar esse sofrimento. Bacana, muito nobre essas ações, Itamar. E agora, saindo um pouquinho dessa parte de técnica de sobrevivência, indo aí para um contexto mais amplo. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou na vida? Em toda a sua vida, qual foi o maior desafio? Esse tema é bem interessante, Kelson, né? E eu vou ser o mais possível, mais honesto, mais verdadeiro possível, né? Foi a minha limitação visual. Então, eu nasci com uma porcentagem de visão, certo? E essa porcentagem foi baixando. E, segundo a medicina, ela vai esgotar, né? Não tem cura essa alta miopia. Então, eu fui diagnosticado com alta miopia, certo? Baixa visão. Eu servi o exército com 30% de visão. Eu tirei carteira de motorista com 30% de visão. E eu tinha uma vida normal com 30% de visão. Só que isso acelerou. Então, esse é o maior desafio da minha vida. Talvez no meu íntimo eu queira olhar, ver e estar no maior número de lugares possíveis e vendo as maiores coisas possíveis, porque um dia, segundo a medicina, vai esgotar. Vai terminar a minha visão. Eu estou hoje com 10% de visão, não tenho problema nenhum, estou cheio de planos, cheio de missões, mas é 10% de visão, é limitado. Então, para eu entender isso e para eu superar isso, foi um desafio, Kelson. E eu não tenho vergonha de dizer, não acreditava em depressão, mas tudo indicava e tudo caminhava para uma forte depressão. Não pode dirigir, perdeu a carteira, não pode trabalhar, vai ter que parar, não pode continuar a sua vida, a sua atividade, não pode, então não podia nada, certo? Até eu entrar num momento de saber assim, não, eu posso sim, eu posso sair da cidade e ir para o campo, eu posso sobreviver sozinho no campo, eu posso usar as técnicas que eu entendo, que eu sei. Então, para mim, foi bem difícil. Saindo da situação de sobrevivência, para mim, o maior desafio foi entender as minhas capacidades, as minhas limitações.
Até hoje eu quero ser o super-homem, mas não consegui voar, certo? Mas eu consigo enxergar, com esses 10% de visão, eu consigo fazer alguma coisa. Então esse foi o maior desafio da minha vida, assumir essa situação de ser uma pessoa com necessidade portadora de deficiência. Perfeito. E agora essa pergunta, abrimos a nossa conversa com o seu relato da vida no campo, e aí vem essa nova pergunta aqui. Itamar Charlie tem plano de voltar para a vida exclusivamente no campo, para manter o contato mais íntimo com a natureza em tempo integral? Está nos seus planos? Esse é o sonho de todo vovô gaúcho. O meu neto nasceu, né? Eu sempre dividi com vocês, nasceu esse ano passado, 2022, e é os planos, né? Ter uma terra, ter um local, ter uma propriedade e parar, descansar lá. Sei que a gente não descansa no campo, não é o lugar de descanso, né? O lugar de descanso no campo é na pousada, é no resort, né? Mas eu vou para o campo para descansar fazendo aquilo que eu sei fazer, que é cuidar do campo, que é viver no campo. Mas é muito importante essa pergunta e eu sim, realmente eu gostaria. Não é fácil, certo? Não precisa coisa muito grande, não precisa luxo. Hoje eu tenho uma vida urbana, né? Ainda não tenho uma vida totalmente voltada ao meio rural, mas devido à esposa, devido aos filhos e agora devido ao neto, então a gente precisa ter essa vida na cidade, certo? Mas no futuro, sim, é um plano, é um planejamento e é um sonho. E eu tenho muito orgulho em dividir com todos. Perfeito. Temos agora as perguntas do público, Itamar. Aquela que você puder responder, eu sei que você tem questões contratuais, né? Não sei se pode responder todas aqui, mas o que for possível, você nos responde. Não sendo possível, você sinaliza, a gente vai entender, né? Afinal de contas, você tem uma questão contratual também. Levantou aqui uma curiosidade de um espectador aqui. Quanto vocês ganham ao completar o desafio Largados e Pelados? Perfeita pergunta, né? A resposta a gente não ganha nada, né? Essa é a resposta, porém a gente ganha uma ajuda de custo. É isso que as pessoas querem saber. Ninguém enriquece fazendo Largados e Pelados é muito bom e dá uma ajuda de custo. Eu saí, né, eu entrei no desafio para passar 21 dias na selva. E eu passei 45 dias fora de casa. A minha esposa me lembra, cada vez foram 45 dias que tu esteve fora, certo? Então, todo esse tempo, a gente precisa de uma renda, a gente precisa de uma ajuda. Então, a gente ganha, sim, uma diária, certo? Então, é só você fazer as contas aí, ninguém enriqueceu, ninguém ficou milionário, certo? Então, você faz as contas do salário mínimo americano e você ganhou uma diária. A gente ganha uma diária, né? Correspondente aos dias que se participa do programa, do desafio Largados e Pelados. Se ficar um dia é um valor, se ficar 10 dias é outro valor, se ficar 21 dias é 21 diárias. Então é isso que a gente ganha. Bacana, isso aí tira a dúvida de muita gente. Então é proporcional ao salário mínimo americano, proporcional aos dias em que você permanece no programa. Então, para quem estava com dúvida aí... É sem prêmio, Kelson. Desculpa interromper, mas é sem prêmio, não tem prêmio. Quem foi que ganhou? Não, você vai lá para gravar, você assina um contrato que você é voluntário, certo? Que você está apto a participar do maior desafio de sobrevivência de todos e você participa sem ganhar nada. Perfeito. E aí uma outra pergunta. O que vocês realmente comeram durante o desafio? Para quem assiste, parece que passaram muito perrengue para obter comida. No caso, você não conseguiu nada, não tem nenhum suporte, valendo mesmo, fica aquela dúvida de quem está de casa, ali tem alguém ali perto. O pessoal da filmagem está lá também, será que eles não comem? Depende também de se alimentar do que o participante ali encontra. Como é que funciona isso? Bom, ótima pergunta, nunca tinha respondido, é sempre mais simples, né, as perguntas, né, mas essa aí é muito boa e eu tenho tempo para falar também, Kelson. Então, essa pergunta é muito boa. Bom, então, assim, a equipe de produção, ela é dividida. Então, um dia ela trabalha, outro dia ela folga. Então, não é sempre a mesma equipe,
não é o mesmo produtor todo dia, certo? Então, com o tempo, como foram juntando as duplas, foram diminuindo a equipe de produção. No primeiro momento, a equipe de produção entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. No período das 7 da manhã, antes das 7 da manhã e a partir das 5 da tarde, das 17 horas, o participante fica sozinho gravando a sua permanência ali próximo ao abrigo. Então você fica sozinho. E quando tem a equipe de produção, eles se escondem para fazer as alimentações. Até tinha uma brincadeira, né, que eu, em plena selva amazônica colombiana, eu sentia cheiro de erva mate, Kelson. Poxa, eu viciado em erva mate, cheirando erva mate, assim, ó, o cheiro suave, o cheiro delicioso, forte de uma erva mate, assim, ó, mas eu estava pensando, não, eu estou em abstinência, então não dá, não existe isso, é loucura da minha cabeça. 21 dias sem tomar chimarrão, né, então não existe isso, sentir o cheiro de erva mate no meio da selva, certo? Aí quando eu saí, eles fazem a pergunta, o que você achou mais falta no desafio? Qual foi a sua maior dificuldade que você não tinha no desafio, né, que você achou falta? Aí uns dizem do travesseiro, outros dizem da escova de dente, e eu disse, não, eu achei falta do chimarrão, porque eu sentia o cheiro da erva mate na selva, e aí a produção era argentina, Kelson. Então os camaradas da Argentina tomam chimarrão, é um hábito na Argentina tomar o chimarrão, né? E então eles tomavam escondidos de mim porque sabiam que eu ia sentir vontade de tomar chimarrão e eles não podiam me ajudar tomando chimarrão. Então eles se escondiam, tomavam o chimarrão e eu sentia o cheiro de longa distância, assim, ó, da erva mate do chimarrão, e eles trabalhavam de máscara, então não era nem o cheiro da boca, né? Nem o cheiro do chimarrão tomado ali, sorvido, era o cheiro que eles estavam lá no acampamento deles. Então, realmente, eles vão, 7 da manhã, levam a sua comida, levam o seu equipamento e se instalam próximo do participante. E o participante está sempre envolvido ali, e eles estão sempre filmando, né? O nosso colar é um transmissor de áudio, então estão sempre recebendo a nossa conversa. Então, eles estão sempre sabendo tudo que a gente vai fazer, aonde vai, o que vai fazer, o que está falando. Então, é todo o tempo monitorado, todo o tempo cuidado. E não tem alimentação. Por isso que são 21 dias. É o tempo máximo que o ser humano consegue ficar sem alimento. Então, se você não conseguir pegar nada, se você não conseguir comer nada, você aguenta 21 dias. É o tempo máximo. Então, por isso o desafio tornou-se 21 dias de sobrevivência. E a gente comeu peixe, eu e Érica, no primeiro acampamento, 7 dias, comemos muito peixe, né? E Érica tinha o cardápio dela de mellow cactus, né? Eu não gostei daquilo, dei uma dentada naquele melão ali, naquele cactus ali, é muito ruim. Os cactos aqui do sul são melhores, né? Aquele não era legal, o coroa de frade, cactus bola, mellow cactus, não é legal. E a gente sobreviveu bem, só que tinha que sair dali para encontrar LED, para continuar progredindo. E aí quando encontramos LED também comemos muito peixe pequeno, e aí entramos na dieta do gafanhoto. Lá tinha o gafanhoto e a gente pegava muito gafanhoto, fazia espetinho de gafanhoto, comia gafanhoto in natura para demonstrar que se pode comer um inseto in natura, entomofagia, certo? Então foi muito legal, só que isso não foi mostrado também, certo? E quando encontramos os outros participantes no último acampamento, aí sim, aí foi o banquete. Aí teve a raia, certo? Uma raia boa, média, né? E teve depois 2 enguias, somente uma enguia foi pro ar, certo? Teve 2 enguias. Tem uma história de um jacaré, que um participante pegou um jacaré, mas não pode falar, mas eu falo, houve o abatimento de um jacaré, a gente comeu o jacaré, certo? E comemos também muito calanguinho, eu pegava calanguinho, mas o calanguinho, coitadinho, é muito sequinho, muito fraquinho, né? Nem mostraram a gente comendo calanguinho. Então a gente comeu bem na última semana, o importante para fazer a jornada final, que também foi bem desgastante. Então é interessante, mas a equipe de produção não ajuda em nenhum momento a parte de alimentação, ao contrário, eu sempre digo, a equipe é profissional, mas sem querer eles atrapalham. Que você está descansando, tem que levantar para dar um depoimento. Você está fazendo alguma coisa? Não, tem que parar, porque agora é a hora de gravar o depoimento. Pô, aí você está cortando uma lenha, né, cansado, com o último recurso ali para cortar lenha. Para, porque tem que gravar o depoimento. Ou senão a equipe não vê você e passa pisando em cima dos seus pés. Você está descalço, 21 dias, e a equipe vem de bota sem querer e pisa no seu pé porque estava filmando. Então é bem chato isso aí. Então eles não ajudam.
costumo brincar que às vezes eles atrapalham. Você vai pescar, chega 3 caras atrás de você, um técnico de áudio, um técnico de imagem e o produtor para ver você pescar. Você não vai pescar nada. Você vai caçar então muito menos, né? Com 3 pessoas junto com você. Então é bem complicado. Mas ajuda, zero. Ok. E aí mais uma pergunta, Itamar. Se tivesse outra oportunidade de participar do programa, você agiria da mesma forma ou mudaria algo? Eu faria a mesma forma, faria tudo igual, do mesmo jeito, né? Com essência, com naturalismo e com humanismo. Você tem que ser humano, né? Ali é para você se projetar. Depois eu entendi a Discover, né? Ali é uma projeção, você vai se projetar. Eu consegui me projetar pelo meu profissionalismo na área de sobrevivência, certo? Mas você pode se projetar também pela beleza, pela plástica, pela desenvoltura, por qualquer coisa você consegue se projetar. Eu consegui me projetar pela parte de sobrevivência, e é isso que eu interesso. Mas eu faria exatamente a mesma coisa e, se possível, faria exatamente com as mesmas pessoas, porque dá certo. E sem se projetar, somente colhendo o que foi plantado, que foi aquilo ali e aquilo ali que deu certo. Perfeito. Aí você falou sobre a questão de projeção e o objetivo que cada um buscou. Naquela reunião, ficou claro ali que muitos ali não te consideraram como líder, né? O alfa ali daquela edição. O que você pensa a respeito, Tamar? Quais as características de um líder para você? O grupo ficou bem dividido, né? Ficou 3 meninas, né, que estavam um pouco mais enfraquecidas, um pouco mais paradas, e eu fiquei com elas, porque naturalmente eu não ia deixar ninguém para trás, e não ia deixar ninguém padecer também, certo? E o grupo se dividiu entre fortes e fracos. Me convidaram para ir no grupo forte. Eu digo, não, tranquilo, conte comigo, mas eu vou ficar aqui, vou ficar cuidando delas. A gente colhia buriti, a gente cozinhava buriti, eu descascava buriti, porque a casca do buriti é bem dura, né? E a gente comia juntos ali, ó. E elas sempre descansando, sempre cansadas, né? Porque é normal, certo? A pessoa tem um limite, e nós temos que entender o limite de cada pessoa. E dentro da liderança, a gente sempre projeta o líder familiar, o pai e a mãe. E a gente pensa, olha, o meu pai é o líder da casa, a minha mãe é a líder da casa, são os provedores. Não, e eles são provedores, eles não são os líderes. Os líderes são os anciões, os líderes são os avós. Tanto que a gente se reúne na casa dos avós, certo? E a gente escuta o avô, a avó, aquele mais experiente. Então, a experiência é o que conta na liderança. E eu sempre me mantive ali como experiente, eu sempre me mantive ali como uma pessoa observadora, porque eu não queria entrar no joguinho de fofoca, eu não queria entrar no joguinho de discórdia, certo? Eu não concordo com isso, eu quero fazer desse jeito. Vamos fazer um abrigo? Não, não vamos fazer abrigo. Pronto, não vamos fazer abrigo. Não, agora vamos fazer abrigo. Pronto, agora vamos fazer abrigo então, certo? Para sem brigas, dá para evitar. Tem tanta coisa boa na sobrevivência e tem tanta coisa que atrapalha o desenvolver da sobrevivência. Então, se eu puder evitar aquilo que atrapalha e puder facilitar aquilo que nos dá condições de sobreviver, melhor. Então, eu sempre me mantive. Então, houve essa diferença, porém, houve esse reconhecimento das participantes, dizendo que o Itamar era o líder. Mas o Itamar não provia. Não, eu não provia. Eu peguei um calanguinho lá no último acampamento, certo? Isso não é provisão. Perto dos pescadores que pescaram 2 enguias, perto das meninas que pegaram uma raia, certo? Então, tem essa situação. Porém, eu estava sempre provendo com a palavra. Eu era o primeiro a acordar, eu era o primeiro a levantar, porque eu tinha que arrumar meus olhos, né? Minha lente tinha que ficar em condições para passar o dia, eu tinha dormido. Então, eu era o primeiro a levantar, o primeiro a chegar. Quando chegava a produção, eu cumprimentava um por um. E adivinha o que eles me diziam, Kelson? Cada um que passava, 100 pessoas da produção indo lá cuidar de você, cada um que passava por mim dizia, fuerza siempre, fuerza siempre. Então aquilo eu motivava eles, mas ao mesmo tempo eles chegavam no acampamento me motivando. Então aquilo era muito legal. Todo dia de manhã eu acordava, esperava eles chegar para dizer, força sempre, e eles me respondiam, né, todos os espanhóis, né, fuerza siempre. Então aquilo foi muito bom. Até eu quero comentar outra situação que acontecia, né, depois, se você me permitir. Então, perfeito. Ter a liberdade, pode comentar. Então, assim, a produção, ela tinha que chegar no acampamento às 7 da manhã,
Só que para acontecer da produção estar às 7 da manhã no acampamento Largados e Pelados, a produção acordava às 4 da manhã no hotel. Então, das 4 da manhã, eles saíam do hotel, 5 horas pegavam o ônibus, 6 horas pegavam a balsa, certo? Atravessavam o rio para 7 horas estarem na selva, gravando Largados e Pelados Brasil. Então, olha o que eles me relataram, Kelson. Olha a alegria que eu vou poder dividir com você. Ninguém sabe disso. A produção acordava 4 da manhã e alguém gritava no alojamento, "Fuerza siempre!" E alguém respondia no alojamento, "Fuerza siempre!" Tá? E ali já ficava aquela alegria, aquela garra, aquele ânimo, todo dia, 21 dias. E aí eles iam pro ônibus. Aí os primeiros entravam no ônibus 5 da manhã, com cara de sono, cansado, 21 dias. Aí alguém passava no corredor do ônibus e gritava, Kelson, "Fuerza siempre!" E aí todo o ônibus respondia. Houve uma manifestação positiva na Colômbia e eu fiquei muito alegre por isso, que eu consegui deixar uma semente brasileira, uma semente gaúcha, uma semente de paz. E aí eles atravessavam a balsa, era a mesma coisa, e aí quando eles chegavam no acampamento, eles ficavam esperando o Itamar Charlie gritar. E aí eu gritava, "Fuerza siempre!" E todos eles me respondiam e foi muito legal. Bacana, e acabou sendo um termômetro da receptividade do público, né? Aquilo que a equipe ele já estava tendo se refletiu também no que nós vimos depois nas telas, né? Também tivemos a mesma percepção. Agora, mais uma pergunta aqui, Itamar. No bioma Pampa, qual vai ser o maior desafio? Água ou alimento? Nosso bioma Pampa, ele é fraco em água, porém a nossa água é de qualidade. Toda a água encontrada no bioma Pampa é de qualidade. Embora eu já tenha adoecido, porque eu tomei água de uma lavoura. Então eles colocaram pesticidas numa lavoura e eu confiei na água e tinha acontecido uma chuva e escorreu toda o veneno, né, da lavoura, o pesticida, para o rio, contaminou o rio e me fez muito mal. Eu passei muito mal, quase morri. Isso em 1997, tomando uma água de um rio contaminado. Porém, hoje a gente tem que conhecer os locais. Então, conhecendo os locais, eu sei a água e a água é muito boa. Porém, o alimento no Pampa é difícil. Fizemos o desafio Pampa em 2022, foi surpreendente, tivemos uma desistência pelo frio, é normal, uma pessoa de idade avançada não aguentou 2 noites, mas não aguentou 4 noites no desafio Pampa. Não tem problema, faz parte, cada um sabe o seu limite. Porém, o alimento é muito reduzido. A caça no Pampa, né, se torna a maior caça o javali, porém não se pega o javali com qualquer ferramenta, com qualquer arma. É difícil de caçar um javali. Depois, a segunda caça maior no Pampa é a capivara, nós chamamos de capincho. Também não é fácil de pegar. E aí depois tem os ratões, ratão do baiano, tem vários tipos de caça no Pampa. Só que são difíceis, né? Não são fáceis de caçar, a não ser que tenha um armamento próprio. Porém, com armas primitivas é difícil e deixo claro também que é proibido, né, esse tipo de caça. A caça que não seja para sobrevivência, embora a gente esteja em uma situação de sobrevivência. Então é bem difícil a alimentação no Pampa, porém é possível. Nós conseguimos coletar o cactus do Pampa, o fruto da pitaia, né, o fruto do cactus, aqui é muito bom, figo da tuna. Então a gente conseguiu uma boa leva de alimento no Pampa, até hoje. Esse mês passado, em janeiro, eu estive no bioma Pampa fazendo sobrevivência e a gente consegue coletar muito vegetal, consegue comer bem no Pampa. E a caça se torna difícil, porém a pesca também se torna fácil, porque no Pampa tem peixe e tem peixe de qualidade, e a gente pesca com abundância no Pampa, nos biomas, no lugar onde a gente vai no bioma Pampa, aqui no sul do país. Perfeito. Já encaminhando aqui para o encerramento, Itamar, tem uma pergunta aqui. Isso vai orientar a quem está nos acompanhando aqui, quer iniciar nessa atividade de sobrevivência, quais os cuidados que um iniciante em sobrevivência deve ter no início de sua caminhada? Qual é a sua dica aí para quem está pensando em iniciar em sobrevivência? Perfeita, pergunta excelente, e a mensagem também tem que ser excelente da minha parte. Então, tem que ter conhecimento, certo? Você olha um programa de TV, você olha um canal no YouTube, aí você quer fazer, faça, mas no seu quintal, faça na sua casa, antes de ir para o campo.
quando você for para o campo, vá sabendo o que vai fazer. Procure fazer um curso, procure orientação, procure conversar. Somente uma conversa, certo? Você vai receber a orientação certa de pessoas certas, profissionais da área. Então, troque uma conversa. Está cheio de influência, está cheio de pessoas boas, pessoas excelentes e que tem certeza que podem lhe dar a orientação correta para aquilo que você deseja fazer. Quer fazer uma trilha? Faça uma trilha com segurança, faça uma trilha com equipamento, se hidrate, leve pouco equipamento, leve muita água, muita hidratação. Então, tenha esse cuidado de ter o conhecimento e principalmente de ter conhecimento com quem você anda, com quem você vai fazer. Ainda não temos, graças a Deus, acidentes envolvendo pessoas da área da sobrevivência. Porém, temos incidentes envolvendo pessoas da área da trilha, da área do trekking, certo? Então, é complicado. Parece mais fácil, é só um deslocamento. Aí é que se complica, aí é que se perde e aí é que acontecem os sinistros. Então, de uma simples situação de emergência, evolui por uma situação de urgência e essa situação de urgência pode colocar a pessoa numa situação de sobrevivência. Então, estude, se prepare, busque conhecimento fazendo um curso. Tem várias escolas de aperfeiçoamento, escolas que pregam sobrevivência, escolas que praticam sobrevivência e que dão o curso de formação em sobrevivência. Formação básica, tanto na Amazônia, tanto em São Paulo, tanto aqui no Sul. Então, procure pessoas certas, procure contatos com pessoas certas e faça aquilo que você tem certeza. Não seja um aventureiro, seja sim um profissional da área de sobrevivência. Perfeitamente. Se você está aí próximo a Bagé, procure a escola Força Sempre. Vai ter o privilégio aí da instrução direta de Itamar Charlie. Itamar, fica o nosso agradecimento nesse nosso bate-papo, bastante esclarecedor. Ficamos honrados aqui com a oportunidade de trazer novidades dessa sua experiência em primeira mão, né? Compartilhou aí muitos detalhes conosco. Agradecemos também ao público, você que parou para ver esse nosso podcast. E deixo agora com o Itamar. Tem alguma consideração final, Itamar, a ser feita? Obrigado, Kelson. Obrigado à equipe Viajor, Projetos Pedagógicos. Então, é motivo de muita alegria de fazer parte desse projeto e de outros projetos que ainda estaremos fazendo, né? E sempre colocando a Escola Força Sempre, colocando a pessoa, o nome Itamar Charlie, colocando essa projeção do Largados e Pelados, bem à vontade para vocês divulgarem aquilo que precisa ser falado, que sobrevivência existe e você não pode esperar acontecer aquilo que você pode prever, aquilo que você pode já estar preparado. Então, faça um curso e, principalmente, tenha esse objetivo na sua mente de conhecer, conhecer para guardar, conhecer para você. Então, eu agradeço muito a Viajor por poder proporcionar esse podcast, por poder proporcionar esse tipo de experiência compartilhada, porque é isso que importa. Você fazer, mas o mais importante é você orientar aqueles que desejam também fazer, aqueles que precisam do norte, precisam de um rumo. Então você orienta, você diz aonde seguir e a pessoa segue orientada. Isso vale a pena. Muito obrigado. Força sempre. Força sempre, Itamar. Muito obrigado mais uma vez. Itamar que também tem desenvolvido outros projetos aí com a Viajor, projetos pedagógicos, acompanhando alunos em trabalho de campo, dando a instrução sobre identificação de recursos naturais essenciais à sobrevivência, né? Grande parceiro nosso aí, e principalmente por essa característica, né, tão humana que o Itamar tem com ele, esse compromisso social que ele tem, um cidadão aí bem ativo nas atividades de sua cidade. Itamar tem essa característica e está agora aí desenvolvendo esses trabalhos pedagógicos com a Viajor. Então fica o nosso abraço e até uma próxima oportunidade.